intensiva a partir de agora, e eu acho tão interessante vocês trabalharem esse tema, porque, espiritualmente falando, a gente vai em muita casa espírita, né? Muita, muita casa espírita. Eu já conheço praticamente todos os estados do Brasil com palestra, fora, então a gente vai sentindo vibrações em ambientes diferentes. E o Sheila tem uma vibração diferente, o Grupo Espírita Sheila, né? Todas as vezes que eu fui lá, eu senti isso. Mas quando eu fui lá no sábado, naquela reunião de 2 horas, nessa reunião de 2 horas, eu senti, mineiramente falando, um trem bem diferente, né? O ambiente realmente... não estou falando que dos outros dias do Sheila são ruins, mas é um ambiente diferente. Parece que a gente está entrando no hospital, mas não nesse hospital que puxa a nossa energia, no hospital que te dá energia, né? E eu tenho sentido muito isso durante as nossas falas aqui, uma vibração como se eu tivesse lá, eu sinto o cheirinho do Grupo Espírita Sheila, né? E são coisas que marcam a nossa vida, né? Eu acho que isso tudo fica até no nosso campo mental, no nosso inconsciente espiritual. Então, quando eu escuto a voz de vocês, eu vejo o nome da Admeia, eu ouço a voz da Bárbara, a gente sente que está transportado realmente para o Grupo Espírita Sheila, e isso é muito bom, né? E acho que não é nada mais bacana a gente poder trabalhar o tema da mediunidade, né? Numa casa que faz isso de forma tão séria. Ainda essa semana eu conversava com um grande amigo meu, ele é um segundo pai que eu tenho, e foi curado, né? Do vício das drogas, da depressão, que é o Zé Roberto, lá de Sete Lagoas, no Grupo Espírita Sheila, nessa reunião de Iracema, de 2 horas da tarde. Então tem muita história, né? Muita história e muito trabalho sério, e a gente fica muito feliz em estar aqui. Me sinto realmente honrado. Então vamos lá. Vamos parar de lero-lero e vamos para o que mais importa, que é falarmos desse processo no cristianismo primitivo. E é algo muito emocionante. Eu não sei se eu vou começar do ponto certo, o Alessandro ele sempre me ajuda nisso, mas a gente parou no ponto em que Paulo e Barnabé foram visitar Jerusalém, não é? Eu falei da volta deles com João Marcos, falei da reunião mediúnica que houve novamente na igreja de Antioquia, e ali por fenômeno de voz direta, aquelas vozes do céu endossaram aquele trabalho que Paulo havia planejado e Barnabé concordado, das viagens missionárias. Inclusive eles falam o nome de Paulo e Barnabé e não fala de João Marcos, né? E aí nesse contexto Paulo chora muito porque pela primeira vez era a espiritualidade que estava endossando um trabalho para ele, não era mais um convite de encarnado, mas os desencarnados confiando em Paulo, e ele chora muito, e então ele, ao lado de Barnabé, começa a primeira viagem missionária. Foi nesse ponto, não foi, Alessandro, que nós paramos? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Bom, eles aproveitam para ir na primeira cidade, na ilha de Neopafos. Se a gente for pegar o mapa, depois, inclusive, se vocês quiserem pesquisar no Google, de onde está a Antioquia da Síria até Neopafos, eles andaram um pouquinho, pouca coisa, como se fosse Pedro Leopoldo, Sete Lagoas. Não, mas é longe, eles iam a pé. Mas pelo tanto que eles andaram é pouquinho, né? Paulo, só para vocês terem ideia, se a gente pegar todas as viagens que ele fez, tirando a parte marítima, né, de barco, ele andou, ele caminhou cerca de 16 mil quilômetros a pé. Eu estou em Recife agora, é o mesmo que eu ir e voltar em Pedro Leopoldo 4 vezes andando. Essas foram as caminhadas de Paulo, né, em prol do Evangelho. Então, eles andaram uma distância pequena, chegaram no porto e foram para uma ilha. Essa ilha, inclusive, ela é muito bonita. Hoje usa-se muito turismo, né? Ela é a Ilha de Chipre, é chamada de Ilha de Chipre. E naquela ilha, eles chegam numa cidade chamada Salamina. Por que eles escolhem ir para aquela ilha? Óbvio que tem intuição espiritual, mas no primeiro momento eles querem ir para lá porque Barnabé ele trabalhava na ilha, né? Ele era um levita, o ex-levita de Chipre. E ali Barnabé leva Paulo, ele já tinha alguns conhecidos, tinha familiares, e junto João Marcos. E aí eles param numa cidade chamada Salamina. Como que eles organizavam os trabalhos entre eles? Paulo e Barnabé, eles trabalhavam durante o dia, então eles sempre chegavam, procuravam serviço, e João Marcos ficava responsável pelos trabalhos domésticos. Veja que interessante. Então, enquanto eles trabalhavam profissionalmente, João Marcos era um adolescente, ele tinha que fazer os trabalhos domésticos, inclusive fazer comida, lavar roupa, deixar o ambiente higienizado, esse tipo de questão. E aí, vejam só, eles começam a viagem missionária e eles vão então para uma sinagoga.
que era onde os judeus se reuniam para ter o momento deles com Deus, um momento de oração. E ali, naquela primeira cidade, Salamina, que já estava no iníciozinho da ilha de Neopafos, eles foram para a sinagoga e Paulo, logo depois da conversão em Damasco, a primeira coisa que ele tentou fazer, a gente comentou isso aqui, foi começar a falar, foi começar a pregar o evangelho. E aí eles quase mataram ele. Ananias falou, meu filho, como é que você quer jogar semente se você nem tem a semente com você? Né? Aí ele fica aqueles 3 anos no deserto, depois volta para Jerusalém, o que ele tenta fazer? Pregar o evangelho. E aí Pedro dá o exemplo de Judas, né? Fala assim, olha, Judas foi mais ignorante do que perverso. Ele teve pressa da vitória. Ele achou que tudo se resolvia na terra. Eu acho que você tem uma sorte maior que a de Judas, então calma, calma lá, né? Então, ele tenta falar de novo e é frustrado. Aí ele vai e começa, depois de 7 anos, trabalhar na igreja de Antioquia. Qual foi o primeiro trabalho que Paulo tentou fazer? Falar em público, ficava gago, vermelho. Então ele tinha muita dificuldade, eles tiraram ele daquela tarefa. Mas dentro dele era a grande vontade, era o grande sonho de Paulo, poder fazer uso da mediunidade através da oratória. E ele entendia que na viagem missionária, ele ia poder começar a falar de Jesus para os gentios, afinal de contas, ele teve a ideia, né? Ele tinha tido a ideia de começar aquela viagem. No entanto, por outro lado, Barnabé foi o cara que convida ele a trabalhar com Jesus. A primeira oportunidade de trabalho, quem o dá é a Barnabé. E quem era o líder da igreja, quem era o presidente, quem coordenava, não era Paulo, era Barnabé. Paulo era um simples trabalhador. Quem na oratória conseguiu servir, precisou ir para o atendimento fraterno, se reinventar, criar uma atividade de extrema importância, mas Paulo gostaria de ser um orador, um pregador da Boa Nova. Por que eu estou colocando todo esse contexto? Porque lá na primeira cidade, quem chega na sinagoga e toma a palavra, normalmente essas reuniões eram no sábado, e ao final das meditações ali dos fariseus, qualquer pessoa que viesse de fora tinha no final da reunião a oportunidade de conversar. Não sei se vocês lembram, lá na casa de Chico Xavier eles têm esse costume, eu já percebi isso lá, né? Quando a pessoa vai de fora, quando ela vem de outra cidade, de outro estado, né? Primeiro o pessoal costuma até chamar para sentar junto à mesa e no final ou durante a palestra dá a palavra para o pessoal falar, compartilhar a experiência, né? Então acho isso muito bacana e isso é uma tradição do mundo espiritual, vejam só, uma tradição do mundo espiritual. Bom, diante disso tudo, né, dessas considerações que a gente fez, eles estavam na sinagoga e iam ter o direito de fala. E Paulo na expectativa para falar. Mas aí Barnabé e Paulo pensando assim, será que Barnabé vai falar? E Barnabé pensava, isso Emmanuel coloca lá no livro, Barnabé pensava, eu vou ter que assumir a fala. Eu não gosto muito de falar, mas vou ter que ir lá na frente assumir a tribuna. Porque Paulo, coitado, a gente sabe das dificuldades dele. A gente sabe que ele não consegue falar. Às vezes que ele tentou lá em Antioquia, passou vergonha. Então, se eu colocar esse trabalho nas mãos dele, e Paulo o tempo inteiro, será que eu vou conseguir falar? Paulo lá, levanta, Paulo respeita. Então, Paulo tinha vontade, mas ele havia aprendido a esperar. É um dos 4 verbos de Abigail, espere, não é? E aí Barnabé foi. Só que Paulo ficou extremamente incomodado, porque Barnabé falou com extremo respeito a Moisés, ao ponto de colocar Jesus como um simples profeta e falar pouquinho do mestre. E aí Paulo percebeu que as pessoas não entendiam, não compreendiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o maior, que o Cristo veio para renovar. Então, qual que era o fundamento de levar aquelas viagens adiante se Barnabé fosse usar a palavra daquela forma, né? Então, Paulo começou a ficar extremamente incomodado. Eles não ficam muito tempo em Salamina, e eles decidem atravessar a ilha, fazer uma caminhada para atravessar a ilha inteira e chegar até uma cidade chamada Neopafos. Então, atravessando a ilha e chegando em Neopafos, eles começam, obviamente, a desenvolver o trabalho, mas acontece uma coisa muito interessante. Poucos dias antes de vencerem aquela longa caminhada para atravessar toda a ilha, Paulo percebe que Barnabé começa a entrar num processo de enfermidade, febre muito alta, muito fraco, e aí, à medida que eles foram se aproximando da cidade, Barnabé ia piorando o seu estado de saúde. E por dentro, vejam só como é que ninguém se transforma do dia para a noite. Paulo estava vibrando. Paulo não estava achando ruim, não, porque Paulo vê assim, olha, isso é providência divina. Ele está doente, fica falar sou eu.
e Barnabé extremamente falava assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer chegando na próxima cidade? Se a obrigação nossa é pregar o evangelho e eu estou totalmente enfermo, como que faz? Eu não posso passar essa responsabilidade para Paulo, que ele não dá conta. E Paulo falando, isso é a obra de Deus, né? Graças a Deus agora é a minha chance de poder falar e eu vou mostrar para todo mundo que eu tenho capacidade. E aí é engraçado que no dia que eles chegam, Barnabé péssimo, mal, abatido, eles vão para a sinagoga e o próprio Paulo reconhece que naquele dia Barnabé pregou o evangelho como ninguém. Barnabé pregou o evangelho como ninguém. Lágrimas do próprio Paulo, que reconheceu que, de fato, naquele momento, quem deveria levar adiante e ser o líder da missão era Barnabé. Então, percebem, pessoal, como que eram os conflitos, né? E isso acontece muito hoje em dia. Às vezes a gente vê uma pessoa desenvolvendo um trabalho, a gente gostaria de estar no lugar da pessoa. Isso também é inveja. Isso também é o nosso orgulho, o nosso ego, da gente sempre querer estar fazendo alguma coisa que a gente não está. É aquela história que a grama do vizinho é sempre mais bonita que a nossa. Né? E não é que era no cristianismo primitivo que era tudo lindo, maravilhoso e todo mundo já tinha alcançado todas as virtudes. Eles carregavam as dificuldades, assim como nós também carregamos as nossas dificuldades. E numa reunião mediúnica também não é diferente. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente com esse tipo de pensamento, de sentimento, em relação ao nosso irmão, o tempo inteiro avaliando se ele está fazendo certo ou errado, se a forma que ele está fazendo é que tem que ser feita ou não, sem preocupar conosco, a gente está atrapalhando o processo de vibração. Né? Tudo é magnetismo, tudo é vibração, tudo controlado pelo pensamento. Então a gente acaba influenciando de forma negativa só pela forma que a gente enxerga o nosso irmão que está do nosso lado. E é por isso que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, porque os nossos olhos é reflexo do que está dentro. E não é o olho fisicamente falando, é a forma que a gente enxerga o nosso irmão. Então, se a gente está enxergando aquele monte de defeito e apontando um monte de erro, deixando de ser indulgente, é porque isso é um processo que está ainda no nosso espírito imortal. E esse processo atrapalha muito as reuniões mediúnicas. Né? Por isso que a mediunidade vai ser sempre o telhado da casa. Há necessidade de um preparo, não só que antecede os trabalhos, mas que faz parte durante os trabalhos e para sempre. O estudo, o lado moral, isso é uma coisa que a gente precisa estar desenvolvendo sempre, principalmente a forma que a gente enxerga o nosso próximo, né? A forma que a gente tem enxergado os nossos irmãos, para que a gente não atrapalhe a vibração das reuniões ou dos acontecimentos. E eu até acredito, reunião em Salamina, Barnabé teve dificuldade em falar, de tanto que Paulo vibrou negativo para ele não conseguir falar e ele conseguia assumir a fala. Né? O que poderia ter tido até um problema fisiológico. Tanto pensamento ali para olha, não quero que você fale, não. Barnabé adoeceu. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que alguém queria falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Sim, Rafael, Paulo. Quando você fala dessa questão em relação à harmonia na reunião mediúnica ou outra reunião também, a gente vai ver que no livro dos médiuns e no Evangelho tem uma palavrinha muito importante para todos nós, que eles trazem muito, é o desinteresse. Então, essa palavra aí acho que vai ao encontro desse comentário. Se você quiser explorar um pouco mais também, fica à vontade. Sim, Paulo. Inclusive, existe uma pergunta lá de Kardec, no livro dos Espíritos, perguntando qual é a maior de todas as virtudes, né? E a espiritualidade fala, olha, não tem nenhuma que é maior que a outra, mas a maior de todas as virtudes é a que é praticada de forma desinteressada, sem interesse próprio. Né? Então, se a gente está pensando no bem coletivo, vamos vibrar se tem um irmão que está recebendo a psicofonia que eu gostaria de receber, né? Se a gente está pensando no coletivo, vamos vibrar positivo quando um psicólogo vai receber a mensagem do espírito que eu um dia queria que receber, né? Porque ele está preparado e está conseguindo fazer isso. Então, isso é muito lindo. A gente tem que parar mesmo de ter, popularmente falando, né, godo, inveja nos outros porque está recebendo um espírito X, porque tem mediunidade Y, ou porque teve uma postura equivocada e não pode estar ali. Então, a gente precisa ter muita cautela nessa forma que a gente enxerga o nosso semelhante, né? Pode ser que Barnabé realmente iria ter dificuldade na fala no primeiro momento, ou que ele deveria adoecer, mas pode ser a vibração de Paulo também, né? Ele já não estava num clima muito favorável, porque os fariseus não eram muito fãs de quando você chegava e falava de Jesus, eles assustavam e vinha perseguições, né? Então o ambiente já não era bom pelo coletivo que estava ali.
O cara que está ali para te dar sustentação, mas ele está querendo estar no seu lugar, então não dá muito certo, não. E quando a gente vê o Paulo Estevam, a gente estuda, nós temos uma tendência a ser advogado de Paulo o tempo inteiro. E a gente precisa ter bom senso, porque nem sempre Paulo tem razão. Nem sempre as coisas que ele faz estão corretas, não é? E aí ele chega... Ô, Rafael, Sim, pois não. desculpa aí. Mas só para dar também, quando você, né, vai lá 2000 anos atrás e volta para esse 2000 anos depois, é interessante, porque nós vamos lembrar também que sempre estão chegando médiuns novos, pessoas novas na nossa casa. O quão é importante nós recebermos de bom grado essas pessoas novas, sejam médiuns que a gente julga que estão começando, porque se nós que nos considerarmos médiuns mais antigos ou que já estamos preparados, eu creio que nós temos a responsabilidade, então, de orientar os mais novos e não reprimi-los, para que eles também, quando chegam, como nós chegamos lá atrás, possam ser ajudados nas dificuldades, nas dúvidas, nas incertezas e sintam acolhidos e seguros para o trabalho. Perfeito, Paulo, perfeito. Olha, gente, o primeiro papel do cristão, o primeiro papel que a gente tem que ter na casa espírita é saber acolher, né? Humildade para ouvir os mais jovens os mais velhos, né? Uns precisam dos outros. Essa troca é muito importante. E a gente falou aqui já algumas semanas antes a importância de Pedro, né? Acolhendo Estevão. Tiago falou, a casa está lotada, não dá. Pedro acolheu, mas acolheu tão bem. Olha só, um jovem, né, de origem judaica, que teoricamente poderia até deixar todo mundo ali amedrontado, porque conhecia muito. Inclusive, eu acho que eu cheguei a comentar, na pregação de Estevão, na primeira pregação dele, que ele entra de Pedro e de João. Imaginaram entrar num templo religioso, tendo do seu lado João evangelista e do outro Simão Pedro. Estevão, ele entrou na casa do caminho com esses dois do lado dele, né? E aí Emmanuel narra que o olhar daqueles aflitos, que eram velhinhos trêmulos, viúvas, crianças desamparadas, leproso, mendigo, começou a brilhar e brotar esperança. E aí começaram a falar baixo aqueles infortúnios ocultos, né? Os filhos do Calvário. É Estevão. Estevão chegou. Ele estava do lado de Pedro. Falam, é Estevão. Estevão chegou. Se Pedro e João fossem ciumentos, eles não iam tratar Estevão da forma que eles trataram, né? Eles não iam ter acolhido, não iam ter direcionado ele e dado a oportunidade que deram. Então a gente percebe o quão importante, né, essa postura acolhedora daqueles primeiros cristãos que realmente acolhiam todos que estavam no sofrimento, passando por dificuldade, e acreditavam, né, na redenção. E aí eu vou a mais, tá, Paulo? Receber muito bem, acolher muito bem os novos médiums, mas enxergar também o Calvário nos que vão lá na condição de assistido como futuros bons médios, como futuros bons trabalhadores também, né? Porque eles também têm capacidades, têm dons, e a gente precisa também aproveitar essa turma que às vezes é esquecida na casa espírita, né? A gente esquece de dar oportunidade, a gente acha que o assistido tem que ser assistido para o resto da vida, ou que a pessoa passa fome, ela não pode frequentar uma reunião mediúnica. Então, a gente precisa repensar nesse formato que a gente tem dentro das casas espíritas, de não dar tanta oportunidade como a gente deveria dar também para os filhos do Calvário. Quando eles chegam em Neopáfos, aí voltando já para a história novamente, que é a cidade do outro lado da ilha, Barnabé faz aquela pregação maravilhosa, e aí Paulo arruma trabalho, Barnabé, João Marcos continuou com as tarefas domésticas, e aí à noite eles faziam um trabalho assistencial, não é? E qual era esse trabalho assistencial? Eles ouviam as pessoas, não é? Ouviam as dores, as dificuldades, davam conselhos, davam passe, faziam reunião ali para falar de Jesus, batiam um papo com aqueles que procuravam. Então isso era sempre à noite, e durante o dia eles trabalhavam normalmente. O fato que eu acho muito interessante nesse contexto é que João Marcos começou a achar muito ruim, muito ruim, fazer os trabalhos que ele tinha que fazer domésticos. E aí ele começa a reclamar com o tio, né, que ele não estava gostando, que era muito trabalho, que ele estava ficando cansado. E aí Paulo assume a maior parte dos trabalhos de João Marcos. Paulo trabalhava o dia inteiro, depois trabalhava para Jesus e ainda antes de dormir ia dar conta das tarefas domésticas ou às vezes antes de ir trabalhar.
só para aliviar, e João Marcos não tem motivo de reclamar, né? Então, aí nesse ponto a gente vê um lado lindo de Paulo. Ele falou assim, não, isso é obrigação sua, a gente já está trabalhando, não, pode deixar que eu faço. Então, Paulo se desdobrou para não deixar, né, que alguma coisa se perdesse, ou a obra se perdesse por falta desses cuidados. Bom, outro ponto interessante. Paulo de Tarso começou a entender que não era o momento dele pregar o evangelho. E Emmanuel faz um comentário lindo, nos afirmando que Paulo precisava ter contato com as dores do próximo. Que Paulo precisava ter contato com o sofrimento do semelhante para que ele pudesse ser, sim, um grande pregador. Então vejam só por que a própria espiritualidade tirou Paulo todas as vezes que ele tentou ir para esse trabalho. Ele ainda não tinha tido acesso às dores humanas. E ele, naquela cidade, chamada Neopafos, eles ficam 2 anos, além dos atendimentos fraternos que ele tinha começado a fazer em Antioquia, ele permanecia fazendo esses atendimentos em Neopafos, e além de atender e de ouvir as dores do ser humano, e ele atendia muitas pessoas todos os dias, ele ainda transmitia o passe. Então, ali ele começa a desabrochar um processo mediúnico de magnetismo, não é? Usando. Mas olha que lindo. A gente recebe, segundo as descrições de Emmanuel, primeiro ouvir as pessoas para depois transmitir o passe. Então, quando você ouve e você é tomado por esse sentimento de compaixão, é mais fácil de você se sentir no lugar daquele irmão, tentar compreender o que ele está passando enquanto ao sofrimento de vida, e no momento em que você for transmitir o passe, você conseguirá transmitir uma energia até melhor direcionada dentro das necessidades que aquele irmão tem. Então, vejam como que a espiritualidade foi sábia na condução desse processo de Paulo. A partir do momento, e quem trabalha com atendimento fraterno sabe, que você começa a ouvir as dores do próximo, a gente vai criando mais sensibilidade, a gente vai tendo mais compaixão, né, mais misericórdia. Tanto sofrimento, cada história atrás de cada olhar, que aquilo ali mexe demais com o nosso sentimento, né? E aí, palavra em público, ou qualquer outro trabalho, a energia, o carinho que a gente vai envolver aquilo ali, vai ser uma energia que vai realmente tocar os ouvintes, ou aquele que recebe um passe, ou qualquer outra atividade que a gente vai desempenhar. Então, a espiritualidade foi muito sábia, porque ali ficou durante 2 anos em Neopafos, num curso intensivo de compaixão para a vida de Paulo, para que ele pudesse ter mais contato com as dores humanas, e assim se tornar um instrumento melhor da providência divina. Até esse ponto, tudo bem? Podemos seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Porque agora a gente vai falar de uma parte especial da obra. Vamos seguir, então. Vocês vão me lembrar, eu não sei se eu contei aqui, uma das coisas que Estevão fala com a Abigail, que foi o seguinte, ela pergunta desesperada, por que te chamam de Estevão? Gesiel, por que estão te chamando de Estevão? Que história que é essa? E ele ali, com muita dificuldade, fala, foi um romano generoso que me deu a liberdade. E eu prometi o anonimato para não comprometê-lo diante de César. E aí ele fala uma frase muito bonita, dizendo que nenhuma criatura pode ser obediente a Deus se não cumprir o seu papel e a sua palavra com os homens. Vejam que lindo isso. Nenhuma criatura vai conseguir ser obediente a Deus se não consegue fazer isso com os homens. Então ele cumpriu o papel, a palavra, e muda o nome, não é porque ele foi batizado, é óbvio que tinha esse costume daqueles que se tornavam cristãos. Mas Estevão, ele decidiu mudar o nome para preservar o romano que havia dado a ele liberdade. Eu não sei se eu cheguei a contar essa parte. Vocês podem me lembrar? Chegou sim, Rafael. Contei ou não? Teve uma pessoa que falou que eu contei, outra falou que não. Não, falar do momento de Estevão com Abigail, sim, mas a narrativa, né, disso, dele ter passado para ela, né, algo que vai encaixar com o cenário de Paulo,
Não lembro de você ter posicionado, não. Sim, agora veja que interessante. Ele fala mais com a Abigail. Ele fala com ela assim: um dia pagarei a esse romano todo o bem que ele me fez. Então ele sabia da existência da vida após a morte e que no mundo espiritual ele poderia levar algum benefício para aquele romano, chamado Sérgio Paulo. Então ele desencarna prometendo um dia levar um benefício àquele romano. Vejam como que as coisas são, né? E um espírito da envergadura de Estevão prometer alguma coisa, em algum momento ele ia cumprir. E é um fato extremamente importante, né? E que amarra isso, essa história, a quase 10 anos depois do fato da morte de Estevão. Paulo e Barnabé e João Marcos e Neopafos já estavam ali há 2 anos, trabalho intenso, muita gente se convertendo, muita gente se curando. E aí vem soldados romanos procurar os dois, dizendo que o chefe deles gostaria de uma conversa em particular. Eles tremeram nas bases. Tremeram, porque o romano, um chefe romano, não ia querer. A internet está ruim? Acho que alguém comentou que a internet não está boa. É o que eu te falei, tem hora que está dando alguns picos, tem hora que está borrando a imagem. Sim, deixa eu tentar aqui mudar o posicionamento, colocar mais próximo. E aí aconteceu um fato muito interessante. Eles são chamados porque o chefe daquela província de Neopafos queria ter uma conversa particular com Barnabé e Paulo. Eles vão com muito medo, até o momento em que um dos soldados fala que o chefe que queria vê-lo é um homem chamado Sérgio Paulo. Vejam só, meus irmãos, como que a vida é, como é o destino, né? No entanto, vejam bem, no momento em que Paulo ouve aquele nome, Sérgio Paulo, ele fala assim, gente, esse nome não é estranho, eu já ouvi falar isso em algum momento. E aí ele vai lembrar que na conversa que Paulo teve com Pedro, depois da conversão, depois que ele fica os 3 anos no deserto, Pedro conta para ele a história, de Estevão, de tudo que Estevão havia relatado para ele, inclusive do fato em que ele foi libertado por um romano generoso, que deu liberdade a ele, chamado Sérgio Paulo. E aí Paulo começou a pensar, sem falar nada com Barnabé, será que é o mesmo romano? Será que é a mesma pessoa? Não pode ser coincidência. Deve ser ele. E aí ele foi para a casa do chefe daquela província, sabendo que se tratava de Sérgio Paulo. Então, ele foi com essa ideia na cabeça, sem compartilhar com Gamaliel. Quando eles chegam lá, na casa do romano, Emmanuel não vai descrever bem o que ele tinha, mas ele estava de cama. Não alimentava bem, ficava ali, não conseguia se levantar da cama. Se a gente pegar as mínimas informações de Emmanuel com o que nós temos em Atos dos Apóstolos, poderíamos dar um diagnóstico dele de depressão profunda. Tinha perdido a vontade de viver. Vazia existencial. Não é? E quando eles chegam lá, eles percebem que a situação era mais crítica, porque havia um mago. E o que é o mago? Senão a pessoa que faz mau uso dos dons da mediunidade para ganhar dinheiro, para trazer benefício próprio. Então, vejam a situação. Um cara com depressão profunda, rico, chefe romano daquela província, poderoso, com um mago ao lado dele. Aquele mago chamado Bar Jesus. Bar Jesus. E ali a gente percebe que Paulo e Barnabé ficaram incomodados, mas o cara também ficou incomodado com a chegada deles. E esse mago começa a xingar Paulo e brigar com Paulo. E eles ficam discutindo, até que o mago, depois de algumas horas, começa a falar mal de Jesus. Gente, você podia falar mal de Paulo, você podia falar mal de Abigail, de Estevão, mas quando falava mal de Jesus com o homem, ele ficava muito bravo. Ele ficava, e aí, com toda a autoridade dele, e aí Barnabé já toma o primeiro susto, porque até então o chefe da missão era Barnabé, e Paulo argumentava, ele argumentava, e aí em determinado ponto do assunto, Paulo fala assim, olha, há alguns anos eu precisei ficar cego para enxergar as verdades que hoje eu te digo.
e você precisará passar pelo mesmo processo. Quando Paulo acaba de falar isso, o homem começa a gritar: eu tô cego, eu tô cego, eu tô cego. Sérgio Paulo assusta, e estava assistindo aquela cena toda, a discussão dos dois, assusta e percebe que Paulo tinha poderes espirituais, não é? E aí eu fico tentando entender, lá nas portas de Damasco também, eu tentava entender qual esse processo mediúnico, e aí eu faço uma pergunta para vocês: que processo mediúnico é esse da pessoa falar e a outra ficar cega? Não é? Será que é uma mediunidade de efeito físico, né, que tem a doação ali do ectoplasma, e a própria espiritualidade trabalha para que aquilo ocorra, fazendo com que a pessoa repense, né? Não sei. Não sei explicar, assim, exatamente esse processo. Se alguém aqui puder nos socorrer, eu realmente sempre tenho, assim, muita dificuldade de compreender esse processo do ponto de vista científico, né, explicação. Mas o fato é que ele ficou cego, ficou desesperado, e Paulo não deu ideia. E ele ficou chorando, 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 chorando. A Marta falou que pode ser hipnose, não é? É um bom argumento também. E aí, vejam a inteligência de Sérgio Paulo, que estava assistindo tudo aquilo ali. Ele era um homem sábio e bom, porque apesar de ter sido curado por Estevão, Estevão era um escravo. E ainda que ele fosse curado, não era qualquer um que ia dar liberdade a um escravo. E não só dar liberdade, dar ele túnica, dar ele moeda, dar ele comida, para ele não passar dificuldade no pós-liberdade. Então era um homem com a natureza boa, né, um bom romano. E ali ele faz uma pergunta extremamente inteligente, falando com Paulo: olha, Paulo, detalhe, tá, gente? Já havia quase 10 anos de conversão, quase 10 anos convertido, ou talvez 10, e Paulo ainda era chamado de Saulo. Veja que interessante, Paulo ainda era chamado de Saulo. Bom, alguém tem alguma coisa para comentar até agora, que a gente também vai entrar num outro contexto com essa pergunta que ele vai fazer. Podem ficar à vontade. Vou seguir então. Sérgio Paulo fala o seguinte com ele. Rafael. Olha, oi, pode falar. Acho que alguém ia comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Rafael, Admeia. Estou aqui pensando aqui que a espiritualidade não é brincadeira, né? Porque deixou lá a doença do Sérgio Paulo lá, para você ver, né? Tudo assim, né? Na programação, né? Para exatamente o Estevão ir até lá. Porque ele já estava sendo tratado lá por um magozinho lá, né? Que não estava dando certo, né? Então, aí, olha a oportunidade dele, através do trabalho, divulgar a Boa Nova. Exatamente. E o que eu acho muito, muito, muito interessante é que, dentro de uma linha de raciocínio, Admeia, eu creio que a partir do momento que ele teve aquele contato com Estevão, e Estevão ali com tanto carinho, orando por ele todo dia, impondo as mãos, curando, ele teve acesso a um nível de espiritualidade, uma aproximação com o divino, com Deus, que ele nunca tinha tido na vida. E aí Estevão ganha liberdade. A partir daquele momento, ele deve ter começado a perceber que aquilo tudo que estava ao redor dele, o poder, dinheiro, né? Ele era um romano famoso, começou a perder o sentido. Então vejam só, às vezes a gente só vê o lado negativo de uma depressão, né? De um processo de vazio existencial, mas às vezes isso é consequência de uma maturidade espiritual que a gente vai criando, e que tudo aquilo que para a gente fazia sentido passa a não fazer. Isso é positivo e a gente tem que saber trabalhar isso de maneira positiva, porque senão a gente realmente vai achar que a vida é um mar de sofrimento, né? E eu acho que esse processo de vazio existencial, de depressão, começou nele desde aquele encontro com Estevão. E aí a gente fala de 10 anos até esse contato com Paulo. Então o homem já estava realmente sofrendo, ele não levantava da cama. Ele não levantava da cama, né? Eu vou ler um trechinho aqui. E aí ele faz uma pergunta, né? Eu vou falar a pergunta e depois eu vou ler um trechinho. Veja a pergunta dele. Se esse Jesus é tudo isso que você está falando, né? Se ele intercede em nossas vidas,
Me fala qual foi o momento que ele intercedeu na minha, porque a minha vida é só sofrimento. Então a pergunta dele é uma pergunta extremamente inteligente, não é? E vejam que a gente tem no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a partir do item 4. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui é quando eles começam a viagem missionária, né? E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como cooperador. É aquela primeira cidade que eles foram na ilha de Chipre. Aí olha o item 6. E havendo atravessado a ilha, que é o que Emmanuel narra no Paulo Estevão, até Pafos, e Pafos é a cidade de Neopafos, que a gente está falando, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Olha só, pessoal, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele está totalmente em concordância com Paulo Estevão e Paulo Estevão com Lucas. E aqui ele dá uma característica de Sérgio Paulo, um varão prudente. Era muito difícil nós termos um romano prudente. Um romano que chegasse ao poder e fosse prudente. Então, o próprio Ato dos Apóstolos já nos fala que era um cara diferenciado diante daquele contexto da época. E vejam só que legal. Continuando. Este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então ele buscava, ele tinha sede de se aproximar de Deus, não é? E é tão interessante como fala que ele tinha sede dessa palavra de Deus, porque os romanos não acreditavam em um Deus único, em sua maioria. Eles cultuavam vários deuses. Então é algo também incomum que ele procurou. E aqui a gente vê Lucas colocando, ele chamou Barnabé e Saulo, porque o líder da missão era Barnabé. Então veja como o Ato dos Apóstolos também está complementando as informações que a gente tem em Paulo Estevão, né? Paulo Estevão, ele aprofunda, ele vai nos bastidores. E aí, Ato dos Apóstolos é o que nos norteia, né? É o ponto norteador. Bom, seguindo aqui, item 8. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim interpreta o seu nome. Então também era chamado de Elimas, o Bar Jesus, procurando apartar a fé, o procônsul. Então, Bar Jesus resistia e tentava tirar a fé daquele homem, né? A verdadeira fé. Todavia, Saulo, que também chama Paulo, pessoal, cheio de Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Pessoal, o que eu acho interessante aqui é porque nesse trecho é a primeira vez de Atos dos Apóstolos que Paulo é chamado de Paulo. Então aqui ele fala, Lucas, todavia Saulo, que também chama Paulo. E ele conta o episódio com Bar Jesus. Eu queria trazer esse ponto aqui que a gente vai falar disso também, né? E mostrar a concordância do que há em Atos dos Apóstolos com tudo isso que a gente narra com mais detalhes e que a gente encontra em Paulo Estevão, não é? Lembrando a pergunta de Sérgio Paulo a Saulo de Tarso. Se Jesus é tudo isso, qual foi o momento que ele interferiu em minha vida? E aí já os detalhes desse fato que a gente leu em Atos dos Apóstolos. Lembra que Paulo tinha uma carta na manga? E Barnabé estava maravilhado. Barnabé, na verdade, devia estar assustado. Primeiro que viu Paulo cegando alguém, né, com o poder do magnetismo dele. Paulo tinha um magnetismo muito forte. E aí a nossa irmã que participou falou que poderia ser uma hipnose. E eu concordo que pode sim ter sido hipnose, principalmente por essa característica do magnetismo de Paulo. E aí Paulo fala com ele o seguinte, quando ele pergunta, quando Jesus interferiu na minha vida? E aí Paulo fala, mais ou menos 10 anos, há mais de 10 anos, né? Quando você entrou numa embarcação na região de Cesareia, uma embarcação que vinha de Corinto, não é? Você foi acometido por uma doença muito grave.
E naquele momento onde todos os seus amigos se afastaram de você, um mísero escravo, de nome Gesiel, foi o intermediário de Jesus na sua vida. Naquela hora, Sérgio Paulo chorou como uma criança. Chorou, chorou. Barnabé assustado, né? Admirado com tudo aquilo ali. E depois que ele chorou, vejam outra pergunta inteligente desse cara, de Sérgio Paulo. E vejam, meus irmãos, a influência de Estevão naquele lugar. Um dia pagarei todo o bem que ele me fez. Né? Um homem sofrendo com depressão há 10 anos, e ali ele ouvia e tinha acesso à palavra de Deus através daqueles 2 missionários. E naquele momento, Barnabé, assustado, admirado, ouviu de Sérgio Paulo, que muito emocionou ele, e Saulo de Tarso. Qual é o objetivo das vossas missões? Então, se vocês estão em missão, qual é o objetivo dela? Uma pergunta inteligente. E aí Paulo foi e falou sem Saulo ainda, né? Falou firme. Nosso objetivo é fundar novas igrejas. Fundar novas igrejas. Para que a palavra do evangelho alcance a todos. E aí Sérgio Paulo arrematou. Pois bem, em Neopafos, vocês terão a primeira igreja dessa missão apostólica. E ali Sérgio Paulo fez todo o movimento que ele deveria fazer enquanto chefe daquela província para construir. Então ele deu grana e para que a igreja fosse protegida e não sofresse nenhuma perseguição vinda por parte dos fariseus. E aí em Neopafos a gente tem a primeira igreja. Depois que Saulo despede de Sérgio Paulo, ele cura com seu magnetismo e Bar Jesus volta a enxergar, mas não aprende que no dia seguinte ele foi atrás de Paulo, oferecendo ele dinheiro para comprar algum amuleto que ele tinha para conseguir fazer aquelas magias. Então não aprendeu. Né? Paulo ainda tentou conversar com ele, mas não aprendeu. Bom, cada um seu tempo, né? Fundaram a igreja, mas quando eles saem de lá, Barnabé fica admirado. Admirado. Mas por que Barnabé ficou admirado? Se não com os fenômenos mediúnicos. Não é? Primeiro cegando Bar Jesus e curando, e depois, naquele momento, ele também revelando para Sérgio Paulo o momento em que Jesus manifestou na vida dele, contando a história de Gesiel, que nem Barnabé sabia. E ali Barnabé achava que era obra do Espírito Santo que estava falando. Mas, na verdade, não era um processo mediúnico. Era uma carta na manga que Paulo tinha, era um conhecimento que ele tinha da história. E vejam que legal. Barnabé não era o presidente da igreja de Antioquia? Não foi ele que convidou Paulo a começar a trabalhar para Jesus? Qual era o costume de quando você pegava uma pessoa que tinha acabado de converter e ia começar a trabalhar para Jesus? Trocar o nome dela. Trocar o nome de batismo. Não é? Aliás, batizar a pessoa com um novo nome na nova fé. Barnabé fez isso com Paulo? Em momento algum. Ele ainda era chamado de Saulo. E aí vejam só. Barnabé pergunta, por que nunca quiseram mudar o seu nome? Por que você nunca quis mudar de nome? A gente precisa batizar você nessa nova fé. Por que Barnabé não pensou nisso antes, como presidente da igreja? Por que só agora? E aí também, e eu não estou aqui só para criticar os personagens do cristianismo primitivo, é para mostrar que eles também às vezes se equivocavam. Por que Paulo não foi tratado assim desde o início? Não é? E aí Paulo, com muita humildade, fala, olha, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que eu servi Moisés como Saulo, eu quero servir Jesus também como Saulo. Eu não preciso mudar o nome, eu quero mudar meu sentimento. E aí Barnabé insistiu e falou, tá bom, como eu estou sentindo a presença constante de Estevão nesse momento, e para homenagear o que nos aconteceu com Sérgio Paulo, eu não vou mais assinar o meu nome como eu assinava. Ele vai ter o mesmo significado, mas eu vou assinar Romana, para homenagear esse momento que marcou a nossa história dentro dessas viagens missionárias. Então, por aquele momento ter marcado e se tratar de um romano, e aquele romano ter ligação com Estevão, e Paulo sentindo a presença de Estevão, ele passa a assinar a Romana. Não mais Saulo, mas a Romana como Paulo. Então, ali houve a mudança de nome, por isso que em Atos dos Apóstolos ele muda o nome aqui. João Marcos estava reclamando muito, eles terminam a missão ali, ficam mais uns 6 meses, e atravessam novamente o canal marítimo e chegam, andando em direção à Ásia, chegam numa cidade chamada Perge, que é onde acontece um fato interessante, e eu vou narrar para a gente encerrar e abrir aqui para debate. João Marcos chama o tio dele em particular e fala, olha, eu não dou conta mais de seguir não quero seguir com vocês nessa viagem missionária. Não vou seguir porque
não dá mais, eu estou muito cansado, não dou conta mais dessas tarefas. E ali Barnabé tenta convencer, ele não consegue, aí Barnabé chama Paulo e fala, olha, nós vamos ter que parar a nossa missão, porque João Marcos não está aguentando, ele não quer continuar, e a gente vai ter que voltar, ele é um garoto, né? Eu não posso deixar ele voltar sozinho, está na minha responsabilidade. E aí Paulo começa a argumentar com Barnabé. Começa a argumentar, e eles vão conversando. No final das contas, Barnabé tem a humildade de reconhecer que Paulo está certo. E aí, dentro das coisas que Paulo fala, ele afirma que se a gente sempre ficar no primeiro tropeço com as pedras, a gente vai acabar ficando sempre com um tropeço com as pedras, e não com Jesus. Que aquela era uma escolha de João Marcos, que não foi obrigado para aquela viagem missionária, e que eles tinham que seguir adiante. E aí João Marcos volta sozinho, e ainda houve algo muito interessante de Paulo, que fala com ele, meu filho, toda a ascensão a Deus é feita em fileiras. Aquele que se desgarra das fileiras precisa chegar bem por si só. Mostrando para ele o valor da cooperação. O valor de crescermos e subirmos para o alto juntos. Mas a gente consegue individualmente, sim, mas o caminho é muito mais árduo, né? Se fôssemos fazer um estudo, a gente vê que Paulo ficou muito magoado com João Marcos. E Paulo era humano, ele sentia também emoções, né? E essas emoções ficavam guardadas. Na próxima semana, a gente ainda vai falar de muitos fatos mediúnicos ainda na primeira viagem. Vamos falar do encontro de Paulo, por exemplo, com Timóteo, né? E várias outras coisas. A primeira vez que Paulo foi apedrejado, enfim. Mas eu vou adiantar um pouco a segunda viagem para a gente entender o processo. Paulo foi sair para a segunda viagem e procura Barnabé. Segunda viagem missionária, alguns anos mais tarde. E aí Barnabé fala, tudo bem, mas você sabe que João Marcos está aqui comigo, ele está na minha responsabilidade, ele pode ir com a gente? E Paulo fala, não vai não, porque ele vai atrapalhar. Eu não aceito João Marcos ir conosco. E agora, eu não vou fazer o papel de advogado de Paulo, como na maioria das vezes eu faço, mas de acusador, né? Vejam só, quantas segundas chances Paulo não teve de Jesus? Desde o primeiro convite que ele teve de Estevão, depois de Gamaliel, depois de Abigail, Pedro também convidou ele a seguir Jesus, a repensar a vida. Jesus apareceu-lhe na última instância. Quantas segundas chances aquele perseguidor não teve? E por que ele não ofertava também uma segunda chance a João Marcos? Por que ele não poderia compreender e saber que João Marcos, né, de fato, daria a volta por cima? E ali Barnabé conversou muito com ele com Barnabé, e dessa vez Barnabé não concorda com Paulo. E aí Barnabé vai com João Marcos evangelizar na mesma ilha de Chipre. E Paulo vai com Silas para outro lado na segunda viagem missionária. A obra não parou, mas a gente percebeu que Paulo ainda ficou com alguma coisa desde aquele acontecimento na primeira viagem. Agora, o que eu acho muito bonito e que eu queria trazer para vocês, inclusive essa história está em detalhes, esses detalhes da história estão em detalhes no livro que a gente vai lançar na próxima quinta-feira, é que Paulo ele vai escrever a carta a Timóteo, a última carta dele, não é? E no final da carta, Emmanuel fala que ele para de escrever e chora muito, 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 melancolicamente. Essa segunda carta a Timóteo, ela foi escrita poucos dias antes de Paulo desencarnar, de Paulo ser martirizado. E ali ele grifa a seguinte frase: só Lucas está comigo. Ou seja, Paulo estava amargando a solidão. Só Lucas está comigo. O homem que já era referência em todo o movimento do cristianismo primitivo se sente só, recobra o ânimo, segundo Emmanuel, e ainda escreve: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. E ao final, ele escrevendo para Timóteo, que era o filho dele, o filho que Paulo não teve, o filho espiritual era Timóteo. Ele fala: Timóteo, venha ficar comigo. Ele queria despedir do filho, não deu tempo. Ele não conseguiu despedir de Timóteo. Venha ter comigo. E olha o que Paulo registra. Este foi o último pedido de Paulo antes de ser martirizado. E traga consigo João Marcos, porque para mim ele é muito útil e também ao ministério de Jesus. Então vejam que bonito, né? Ele precisou chegar no final da vida, amargar a solidão, para ver a importância e o tanto que ele estava sentindo falta de João Marcos, não é? Então ele queria de alguma forma neutralizar tudo aquilo que havia acontecido um tempo antes. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, né? E a gente está vendo que o processo de mediunidade em Paulo está começando a desabrochar, né? Seja pela intuição pura, seja pelo magnetismo, que pode até chegar a ser uma hipnose, né? Por tantas curas que ele já estava fazendo
com os passos espirituais, a oratória começando a desenrolar, e aí em Perge já não era mais nessa cidade que João Marcos volta, não era mais Barnabé que assumia a palavra na sinagoga, já era Paulo. Então a gente está vendo que o negócio está começando a fluir mais, né? E aí lá na frente a gente vai ver já essa mediunidade de uma maneira linda, 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 maravilhosa. E vamos precisar de mais sábados para isso, né? Se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, pode ficar à vontade.